Tendo sido dado aceite por cada um dos presentes em relação à gravação, estão todos cientes de que esta sessão está sendo gravada. Algumas orientações para que a gente consiga transcorrer o trabalho da melhor maneira possível. A primeira delas é: qualquer membro, qualquer pessoa que não seja membro desta SEI ou que não seja a secretária municipal de saúde, Eliana Naim, que abra o microfone e tente interferir nos trabalhos, será retirado da sala e banido de qualquer outra reunião desta comissão especial de inquérito. Então, por favor, não se pronunciem, não abram os microfones sem que seja autorizado expressamente. Então, todos que não sejam membros dessa SEI ou a secretária municipal de saúde estão desautorizados a abrir o microfone e interferir nos trabalhos dessa sessão. Porque assim como pediu o Dr. Marcos Garrido na última reunião, farei meu trabalho como presidenta. E dessa forma, coloco: só serão permitidas 2 rodadas de perguntas para os vereadores membros desta comissão. Ou seja, se preparem para fazer uma pergunta concernente ao tema desta SEI, ao objeto, e tirar as dúvidas na segunda rodada de perguntas. Só será permitida uma terceira rodada caso haja expressamente dúvidas em relação àquilo que foi colocado. Desta forma, eu vou pedir que os senhores se atenham ao tema da SEI, que será lido posteriormente. Se saírem do escopo da SEI, a nossa secretária municipal de saúde, que está aqui em condição de testemunha e não de investigada, não terá obrigação nenhuma de responder aquilo que não é objeto de investigação desta SEI. Repito, a secretária municipal de saúde está aqui na condição de testemunha e não de investigada. Inclusive, já esteve nesta casa em outras ocasiões, onde foi aberto a todos os vereadores perguntarem e prestou seus depoimentos por mais de 3 horas, aberto e transmitido à imprensa. Nunca sequer se negou a estar nesse espaço, prestando esclarecimentos em relação à Comissão Especial de Inquérito, antes mesmo dela ser instaurada. Em oportunidades que não enfrentávamos a pandemia, estou em segundo mandato, ela estava todos os meses, voluntariamente, prestando informações sobre como se dão os trabalhos dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Qualquer desacato que seja proferido à secretária não será admitido. Não será admitido. Repito, qualquer pergunta de cunho calunioso ou desrespeitoso não será aceito por essa presidência. Que fique muito bem gravado e colocado aos senhores membros desta SEI. Outra questão: a ordem das perguntas se dá sempre na preferência de início do vereador relator. Peço para que o vereador relator se atenha ao tema desta SEI: apuração dos contratos firmados pela Prefeitura do município de Araraquara com base em dispensa ou inexigibilidade de licitação relativos ao enfrentamento e ao combate da pandemia da Covid-19, que tenham sido objeto de apontamento pelo Tribunal de Contas, pela Controladoria Geral do município de Araraquara ou pelo Ministério Público. Qualquer pergunta que fuja desse escopo não será aceita. E a senhora secretária não tem obrigação nenhuma de responder qualquer tema que seja colocado aqui que não esteja relativo a este objeto. Volto a mais uma vez publicamente gravando agradecer a presença da senhora pela disponibilidade de estar aqui no meio de mais uma alta de casos da pandemia, onde sequer em algum momento se negou a prestar esclarecimentos a esta casa. Então volto a agradecer a sua presença. Aos vereadores que entraram agora, a todos que tiveram acesso agora, qualquer abertura de microfone, pronunciamento sem expressa autorização, a pessoa e o link será banido desta sala e não terá direito de acompanhar outros depoimentos. Bom, tendo feito todos os apontamentos necessários, eu vou passar a palavra ao relator, vereador Dr. Marcos Garrido. Pela ordem, posso fazer uma pergunta? Não vou aceitar pela ordem toda hora, então é o único pela ordem que eu vou aceitar.
Eu estou vendo 2 vereadores participando da sessão, o Fabi e o Bianco, né? Parece que estão aí na sessão. Por que o link não foi disponibilizado para todos os vereadores? Pois estão me perguntando aqui, eu não sei onde, como é que a gente faz? Pode passar para eles? Foi disponibilizado pelo Chico da Imprensa no grupo dos vereadores. Atente-se aos grupos, atente-se à disponibilização que foi dada sim. Tem outros vereadores na sala, inclusive, como Guilherme Bianco. Então, antes de se fazer uma colocação, verifique seu WhatsApp, por favor. Eu não vou aceitar outro pela ordem. Eu estou conduzindo os trabalhos... Eu acabei de verificar aqui, eu não vi. Conforme os vereadores... Pela ordem, presidente. Pela ordem. Paulo, eu não vou aceitar pela ordem mais. A ordem que coloca nos trabalhos sou eu. Vereador Marcos Garrido, cheque seu WhatsApp no grupo da comunicação. O Chico enviou o link, ok? Não vou aceitar mais pela ordem. Se os senhores quiserem se pronunciar, coloquem no chat que eu avalio a questão, se ela vai colocada ou não em ordem aqui. Ok? Ok, presidente. Vou passar a palavra para o vereador Dr. Marcos Garrido. Com a palavra, doutor, se atenha no máximo 5 minutos de pergunta. A primeira rodada de perguntas vai iniciar agora. Ok, presidente. Vossa Excelência tem razão, tá? Está no WhatsApp da comunicação da Câmara do link, tá? Pois bem, vamos lá. Eliana, primeiramente agradeço a presença, tá? Eu quero destacar mais uma vez, por toda a oportunidade que eu tenho, toda a admiração que eu tenho por você, pelo seu trabalho na Secretaria de Saúde, pela sua presteza, pelo seu comportamento, pela sua competência com que você realmente resolve os problemas entre a saúde e a população, tá? Está de parabéns sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou relatar isso. Hoje é um fato isolado, eu não convoquei você foi convocada pela presidente, tá? E hoje você está como testemunha sobre o juramento. Mas é fato isolado que a gente vai trabalhar. Houve uma notícia, né, vinculada pelo jornalista Augusto Nunes, que a prefeitura teria adquirido 10 respiradores superfaturados. Daí surgiram vários fatos controversos. O prefeito chamou a notícia de fake news, mas no dia seguinte voltou atrás e reconheceu a existência da compra. Vossa Senhoria reconheceu num jornal que os valores eram realmente superfaturados, depois disse que os respiradores tinham sido entregues, 6 deles, depois disse que não tinham sido entregues mais. No final, a compra existiu, houve pagamento de uma entrada aproximada de 1 milhão e os respiradores não foram entregues. A senhora conhece esses fatos e poderia nos esclarecer? Doutor Marcos Garrido, esta é a sua pergunta. Está ciente, como eu coloquei, que só haverá mais uma oportunidade de fazer outras colocações, ok? Essa é a minha pergunta inicial. Na segunda colocação, eu vou fazer os meus complementos diante da resposta dela, tá? Ok. Doutora Eliana Otaí, a senhora prefere que nós façamos uma primeira rodada com todas as perguntas ou a senhora quer responder após a pergunta do vereador? Como prefere? Bom dia, presidente Aidacê, nossa querida Tainara, a todos os vereadores. Eu prefiro responder individualmente, que assim fica mais fácil, né? E okay, mais fresco até, inclusive, na cabeça. Eu queria agradecer a oportunidade, eu acho que é sempre extremamente importante. Eu sempre estive aí, agradeço também aos elogios, né? Mas meu papel é meu papel e a minha missão nesse momento é conduzir esse processo. Então, respondendo ao vereador, né, nós fizemos, né, uma tentativa de compra de respiradores. O Brasil inteiro e o mundo inteiro, naquele momento, estava à procura de respiradores. E nós, depois de vários contatos com inúmeras empresas e diante da disponibilidade, né, nós realmente fizemos a tentativa de compra. Inclusive, essas disparidades nestas falas, a gente, inclusive, tem vídeos, né? Que as pessoas, por exemplo, a empresa embarcando os nossos respiradores. Então, quando a gente disse, nós compramos, a gente comprou e depois a empresa não entregou. Nós temos vídeos mostrando o embarque, né? Descendo esses respiradores. Nós, toda essa situação dessa empresa e dessa compra, eu queria ressaltar aqui, ela foi avaliada, o Ministério Público Estadual conduziu para o Ministério Público Federal, que não fez inquérito nenhum, fez uma análise,
Tribunal de Contas da União, ele fez todas as suas análises, seus apontamentos, né? Inclusive, ele não penaliza, né, pela empresa, não penaliza pela tentativa de compra e nem penaliza pelo adiantamento, né? Então, vários órgãos também estão acompanhando, assim como a Câmara Municipal. Então, nós fizemos, primeiramente, a compra de um respirador dessa empresa, essa empresa entregou no seu tempo hábil e correto. A partir daí, nós solicitamos mais a compra dos demais respiradores. Para isso, a empresa solicitou um adiantamento de R$ 1.149.000 reais, para que ela pudesse fazer todo o trânsito, porque esses respiradores sairiam da China. Nós, realmente, fizemos a aquisição, né? Foi emitido um empenho no valor, fomos e alegamos que realmente tínhamos comprado. Quando esta empresa começou a demorar a entrega desses respiradores e nós pressionando, nós cobramos, a empresa mandou vídeos, como eu repito, né? Por isso essa minha fala, né, de que realmente a gente tinha comprado e que realmente esses respiradores estavam chegando, né? Foram falas também, né, vereador, retiradas, né, frases retiradas de um contexto, né, que o excelentíssimo jornalista, né, utilizou, inclusive, de má fé, né, para fazer retiradas, para poder utilizar em momentos adequados, né, em relação a toda a referência que ele tinha em relação a Araraquara e a conduta que a gente vinha tendo. Então, nós realmente afirmamos, a compra tinha sido feita, tinha feito um adiantamento. Logo, quando eles não conseguem retirar esses equipamentos da China, há um cancelamento dessa compra. Um cancelamento dessa compra, por conta que eles não conseguem fazer isso. E aí, né, essa explicação de que a gente tinha uma intenção de comprar, eles realmente mandaram vídeo para a gente, que eles estavam embarcando isso, e o fato não se concretizou, e nós, né, fizemos o quê? A suspensão, tá, da compra, né? As compras foram feitas todas dentro da legalidade, eu já tive aquilo como a própria presidenta da SEI relatou por 3 horas, mostrando as leis que respaldaram tanto o adiantamento, tanto que no último deferimento do Tribunal de Contas da União, ele fala que ele nem questiona mais esse adiantamento, porque o valor devolvido, né, pela empresa era era superior, né, o valor já devolvido pela empresa é superior, né, ao valor que queria se dar de garantia, né? Então, os adiantamentos, eles foram todos previstos, né, por lei. Nós tínhamos um decreto que autorizava isso. Depois disso, posteriormente, o próprio governo federal fez, inclusive, uma medida provisória autorizando pagamentos antecipados nas compras, diante da dificuldade que todos enfrentavam, né? Então, essas falas e essas retiradas foram usadas, né, para poder fazer esse jogo aí, né? Nós tivemos momentos que informaram a população que nós estávamos comprando, que nós tínhamos comprado, que nós tínhamos respaldo dessa empresa que iria entregar esses respiradores, inclusive comprovando com os vídeos, e depois a compra não se efetivou, porque não foi realmente, tá? Ela não conseguiu fazê-lo, e nós tivemos que esclarecer toda a imprensa e toda a população. Perfeitamente, secretária, muito obrigada pelas colocações. Eu vou reiterar o que eu coloquei no chat para todos. A ordem das perguntas se dará com o relator, Dr. Marcos Garrido, que já fez sua colocação, posteriormente, vereador Edson El, logo em seguida, Marquese da Rádio, passando para o vereador Emanuel Esponton e finalizando com o vereador Paulo Landim. Eu queria agradecer imensamente a presença do nosso presidente da Câmara Municipal de Araraquara, Aloísio Braz, o Boi, e também do nosso vice-prefeito, Damiano Neto, além da imprensa presente e também dos demais vereadores. Está com a palavra agora o nosso vereador
Edson El. Bom dia a todos, bom dia, presidente, a todos os membros da comissão, bom dia, secretária, por estar presente nessa CEI. A minha pergunta, secretária, qual era, diante da administração da saúde e das condições e necessidades que haviam na época, para aquisição de equipamentos para o combate à Covid-19, a secretária consideraria que a compra efetuada e o valor pedido pelo fornecedor do equipamento era condizente com a alta e demanda do mercado e de compras, né, por outros municípios? Bom, justificar a necessidade da compra, eu acho que isso deve estar muito mais bem esclarecido pelo que nós vivenciamos, né, durante esses praticamente quase 2 anos de pandemia. Nós estamos há 1 ano, né, e 10 meses dessa situação. Nós vimos, né, que nem a estrutura que a gente conseguiu montar, né, com 30 leitos de UTI, no nosso hospital de campanha, mais 10 leitos de UTI da Santa Casa de Araraquara, e mais, né, os leitos que a gente tinha do EAB, não foram suficientes para dar conta da população da região e de Araraquara. Quantos de nós acompanhamos a angústia, né? Quantas vezes, noites, nós tivemos lá transferindo pacientes nossos foram transferidos, né? Se nós recordarmos, né, praticamente 1 ano atrás, em fevereiro, no auge da pandemia, que foi a variante da P1, né, que foi a variante de Manaus, e por conta de não termos vacinação, o quanto isso foi necessário. Nós não tínhamos como abrir mais leitos por falta realmente de estrutura de equipamentos. Então, essa compra era fundamental, nós termos respiradores para poder manter a saúde, a qualidade e a assistência da população. Então, era fundamental. Nós sabíamos que nós íamos enfrentar as dificuldades. Vocês imaginam, nós abrimos, né, 30 leitos de suporte ventilatório. 30 leitos no hospital de campanha. Fora os leitos que a gente manteve com respirador, tanto na UPA da Vila Xavier, depois no próprio Melhado, porque não deu conta no hospital de campanha, nós tivemos que abrir mais leitos. Então, dizer que a compra era necessária, a compra foi tão visionária, né? Porque nós não tivemos aquele problema lá em 2020, mas ele teve nós tivemos uma grande demanda em 2020, mas não chegou aos pés da realidade de 2020, quer dizer, 2019 nós passamos melhor em relação a 2020, 2021, que a gente teve esse endurecimento. Mais previdentes somos nós, né? E aí eu gostaria até de ressaltar, agora, inclusive, porque nós sempre mantivemos a testagem, tivemos testes suficientes para testar e continuamos tendo. Por quê? Porque a gente fez uma compra enorme de testes, sempre para garantir assistência à população. Agora que chegou uma nova variante, com um novo perfil, Araraquara novamente não enfrenta essa dificuldade, como a gente tem aí de municípios que só estão testando pessoas graves. Então, a necessidade disso era fundamental. O valor, tá? O valor que era de 147, deixa eu até pegar para não falar aqui, mas é um valor, acho que, de cada respirador, inclusive, né, ele foi analisado, né, pelo Ministério Público e também pelo Tribunal de Contas, que era preço de mercado, tá? Totalmente preço de mercado naquele momento, e até hoje ele era pelas condições do respirador, né, que era um respirador que ventila, né? Quem entende isso, ventila pessoas até 150 quilos. E depois até 200 quilos. Nós sabemos também, vocês acompanharam, a dificuldade que nós tivemos de manter, principalmente, pacientes obesos, né? Com a dificuldade de ventilação.
o valor unitário dele R$ 167.950, e os vereadores podem adentrar no parecer, tá, do Tribunal de Contas da União, que ele diz, né, e julga, né, que esse valor é totalmente, né, procedente dentro do mercado e não teve, né, superfaturamento na aquisição deles. Muito obrigada, senhora secretária. Antes de passar para o próximo vereador fazer uma colocação, é importante fazer um apontamento em relação à resposta da secretária, porque o momento da pandemia ele trouxe novos preços para vários equipamentos de saúde. Quem não acompanhou isso estava fora da órbita terrestre nesse momento, né? Nós sabemos que o preço de mercado ele altera diante da demanda e da oferta. Isso tem que ser algo de conhecimento mínimo dos senhores vereadores que votam o orçamento da prefeitura e muitas vezes autorizam créditos. Muito bem, agora eu vou passar para o próximo orador, vereador Marquese da Rádio, está com a palavra para que possa fazer a sua pergunta. Bom dia a todos, bom dia, secretária. A pergunta para a senhora, secretária. Quando a senhora foi fazer a compra dos respiradores pela empresa RY Top Brasil, a senhora foi atrás de apurar a idoneidade da empresa, se tinha qualificação técnica, afinal, se tratava de um valor muito alto. Gostaria de saber da senhora também, falasse, sobre o que também foi atado no documento do tribunal deste acórdão, as certidões fiscais da empresa contratante que tinha data posterior ao pedido da compra. Por isso, o tribunal considerou o rito de compra dos respiradores como ato legal. Esta é a minha pergunta, secretária. Bom, a empresa, né, ela já era uma fornecedora do município de Araraquara. Inclusive, tinha fornecido um próprio respirador, ela tinha fornecido máscaras, luvas, aventais, entregue de acordo com a solicitação e no prazo estipulado, certo? Ela tinha todos esses requisitos para a gente, ela não tinha em nenhum momento, né, tido algum problema, tá, nas compras realizadas. Em relação às certidões, né, nós também trabalhamos em cima, né, da lei que nos dizia que na hora de emitir o empenho e de fazer a compra, tá, ela dispensava a licitação e também ela, mediante, poderá dispensar, tá? Está aqui no artigo 4º F da Lei número 13.979, tá? Ela dispensar a apresentação de documento relativo à regularidade fiscal e trabalhista ou ainda do cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação. Por isso que as certidões foram acrescentadas após a emissão do empenho, após a data do emissão. Nós estávamos respaldados por uma lei, tá? A lei número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, tá? Que é da Presidência da República, que ela nos dá todo esse respaldo que a gente poderia. Para garantia nossa ainda, após a emissão, a data da emissão do empenho, nós anexamos, né, todas as certidões. Nesse trâmite também, né, foi permitido e nós fizemos, tá, a defesa em cima dessa legislação, né, para o Tribunal de Contas, alegando que nada foi feito por conta daquilo que não era previsto em lei diante do estado de calamidade pública
e diante da emergência de saúde que era necessária. Então, tudo aquilo, né, nós fizemos tanto previsto nesse o artigo que é a dispensa de licitação, que é o artigo 4º, tá? E depois no artigo 4º F, tá? Por quê? Tinha restrições de fornecedores. Por que tinha restrições? Porque os fornecedores habilitados no país, né, todos eles foram obrigados a entregar toda a sua produção e todo o seu estoque para o governo federal. E aí, todos os demais tiveram que procurar outras alternativas. Isso aconteceu no estado de São Paulo, que também teve a compra e não entrega de respiradores. Vários outros locais aconteceram a mesma coisa. E todos seguiram o mesmo rito, tá? Que é o rito, né, previsto nesta lei. Inclusive, né, há pareceres, né, de os auditores do próprio tribunal que pedem, inclusive, para arquivar o processo, que não vê nada de ilegalidade. Independente disso, nós fizemos a defesa, né, e está em trânsito, em trâmite, né, respondendo em relação a essa situação da posterior data das certificações, que era algo extremamente permitido, né, em lei. Muito obrigada, secretária. Muito consistente as suas colocações. Vou passar para o próximo orador, então, que será o nosso vereador Emanuel Esponton, para que possa fazer a sua pergunta. Bom, primeiramente, bom dia, secretária, bom dia, presidenta, bom dia, relator, doutor Marcos Garrido, aos demais vereadores e à imprensa aqui presente. Bom, secretária, felizmente, né, algo, vamos dizer assim, que é lamentável, né, porque a senhora está aqui sendo constrangida, sendo que tudo isso foi aberto, a senhora esteve nessa casa de lei explicando, né, e é lamentável mais ainda que tem pessoas que às vezes nem se atentam aos grupos dos vereadores, imagina se atentar ao trabalho de uma SEI, tá? A senhora deixou bem claro, nessa casa de lei, a questão, né, da compra dos respiradores, todo o processo, e está bem claro também a questão que o Ministério Público informou que tais trâmites foram legais, que não tem nada ilegal e que os bens da empresa já foram bloqueados, tendo em vista que o parecer do Ministério Público diz e fica bem claro que as compras foram feitas todas de formas legais. O que me surpreende, secretária, infelizmente, que também tem essa parte da briga política, e onde muitas das vezes tenta prejudicar uma pessoa que tanto tem feito pela nossa cidade, que muitas das vezes acaba não dormindo direito para poder salvar vidas. É lamentável o que vem acontecendo, porque a gente sabe que o papel do vereador, secretário, é fiscalizar, mas fiscalizar de forma justa, honesta e também de uma forma legal, né? E a gente vê que muitas das vezes o que acontece nessa casa não passa de briga política. A minha pergunta é a seguinte, secretária. Gostaria que a senhora reafirmasse: a compra dos tais respiradores foram legais? De quem que foi o erro? E como que foi a assistência tanto da Secretaria da Saúde para a população araraquarense? Obrigado, secretária. Muito obrigada aí pelas suas palavras, seu incentivo. A nossa luta é árdua, né? E o nosso papel também é esclarecer tudo que for necessário, e a gente não se cansa realmente de reforçar, né? Acho que eu tenho, só pegando aí uma história, né, de 36 anos de prefeitura, né? Eu acho que sou, em tempos, foi a pessoa que por mais tempo conduziu a Secretaria de Saúde, né? Eu conduzi por 6 anos na outra gestão do prefeito Edinho, já estou há 5 anos, né? E a gente tem um histórico. Fora isso, né, eu tenho orgulho de ter entrado na prefeitura por um concurso público, ter sido enfermeira da linha de frente, ter galgado e chegado, né, não apenas por um mérito político, mas um mérito
técnico, né, aonde eu estou. Então, por isso eu tenho total tranquilidade para falar e total dizer de todo o processo, né, que foi. Foi um processo totalmente legal, respaldado em toda a legislação vigente no momento, inclusive em relação ao adiantamento. Nós tínhamos um decreto que permitia que a gente fizesse o adiantamento. Depois disso, o próprio governo federal reconheceu a necessidade de se fazer adiantamento para garantir os insumos, né, da pandemia. Então, isso é extremamente, né, importante, porque até o governo federal reconhece e faz, né, posteriormente, uma autorização para que os adiantamentos fossem feitos, para que possamos garantir, né, os insumos, diante de toda a dificuldade que a gente vem enfrentando. A própria Justiça reconheceu, nós já tivemos aí a devolução de 526.774 dos 1.049.000, faltam 522.000. A própria Justiça reconhece que a obrigação da empresa, que ela é a única responsável pela não concretização da compra, da entrega, e que ela tem que devolver esses recursos. Tanto ela fez que todos foram feita uma busca nos seus bens, os seus bens estão bloqueados e irão para leilão para ressarcir o erário. Então, significa o quê? Que nem esse recurso financeiro ele vai ser retornado integralmente, né, por determinação da Justiça, e eles, inclusive, nem entraram com o último recurso, a empresa, porque a gente acompanha isso, porque eles também reconhecem. Ou os bens vão para leilão, né, que agora é essa situação, os bens superam muito esses valores, são mais de 7 bens, né, que estão arrolados, que são dos proprietários, né, e que vão vir para pagar essa dívida. Assistência, como você nos perguntou, foi um grande desafio, porque nós montamos uma estrutura com 50 leitos, achamos que daríamos conta em 2021 dessa estrutura, e não foi suficiente. Nós precisamos abrir mais 45 leitos, né, no Humilhado para dar conta, e mais, né, ampliarmos em mais 20 leitos, né, na própria Hospital de Campanha. Então, toda a estrutura, né, da saúde foi voltada para isso, né, mantendo testagem, mantendo unidades de saúde atendendo. E eu queria aqui ressaltar, né, a disponibilidade, né, dos funcionários da saúde, de estar fazendo desafios, né, quando agora, no início desse ano, novamente, um novo desafio, novas estruturas, e abrimos o Hospital de Campanha hoje para testar, estamos abrindo a semana que vem Hospital de Campanha com mais 15 leitos para dar conta da demanda, inclusive da região, um pedido do nosso governo estadual. Muitos nos criticaram que nós desmontamos o Hospital de Campanha, que fechamos, ele está lá. Vocês viram que foi abrir as portas e, novamente, ele está prestando assistência. Esse é um desafio que muda o perfil, né? Nós tivemos que dar conta da assistência das pessoas que estavam adoecendo, desenvolver campanhas de vacinação, né? E continuamos nessa maratona. Então, nós pudemos fazer várias ações, né? E continuamos fazendo ações, e hoje com um desafio ainda, né, de manter a pandemia e de cuidar de todas as outras áreas da saúde, sem estar diminuindo o atendimento nas unidades básicas de saúde, nas unidades especializadas, e ainda dando conta dessa demanda e da vacinação. Então, a Secretaria Municipal de Saúde, através da Prefeitura de Araraquara e do empenho tanto, tá, da Câmara Municipal, que tem nos apoiado nessas decisões, quanto do prefeito, tem dado condições para que a gente possa enfrentar a pandemia, e porque tudo que a gente vê nos mostra que ainda teremos um longo período pela frente, né? Ontem, o secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein, ele nos mandou, né, uma mensagem que teremos 30 dias muito difíceis pela frente.
ainda teremos mais de 30 dias por conta dessa variante, tanto que ele ontem autoriza a abertura de mais 700 leitos para atendimento da população, né, paulista, por conta do aumento dos casos, né, e o volume muito grande do número de casos. Então, Araraquara sempre se preparou, Araraquara saiu na frente, eu ressalto isso, enquanto as pessoas não estão testando, nós continuamos testando sintomáticos e assintomáticos, nós temos estrutura para isso, nós temos testes para isso, que a gente sempre se antecipou, que a gente sabe o que é importante para conter a transmissão, é identificar precocemente as pessoas e colocarem elas em isolamento, além de fazer a vacinação. Então, esse é o nosso grande desafio, e a gente continua aí nessa luta árdua, e tendo certeza que tudo que nós fizemos, né, para salvar a população, mas dentro da legalidade, dentro da idoneidade e dentro do compromisso que a gente tem, né, em dar saúde para a população e garantir assistência. Muito obrigada novamente, secretária Eliana. Obrigado, Agora, o nosso último orador nesta primeira rodada de perguntas é o vereador Paulo Landim. Paulo, está com a palavra. Bom dia, secretária de Saúde, Eliana Naim. Bom dia, meus pares de SEI da Covid-19. A Eliana Naim tem 36 anos de Prefeitura Municipal de Araraquara. 36 anos servindo o povo e contribuindo com a saúde pública de Araraquara. Ela nunca se furtou a trabalhar nem sábado, nem domingo, feriado, se o povo estiver precisando de cuidados. Em 36 anos de vida pública, ela construiu uma história de integridade, de honestidade, e reconhecida por todo o povo da cidade de Araraquara, pela sua lisura, seu compromisso com o SUS e com o povo. Desde 2020, ela se dedica integralmente ao enfrentamento da pandemia e se dedica diuturnamente a salvar vidas. Uma mulher que se dedica integralmente a salvar vidas não pode ser atacada de forma tão covarde nessa disputa política pequena. Que necessidade de conseguir links em redes sociais enfraquece a nossa luta contra a pandemia, que tem como objetivo salvar vidas. Ataques, esses vindo de uma bolha, porque são sempre os mesmos que respaldam esses ataques. São sempre os mesmos que buscam visibilidade em cima da maior tragédia humanitária de nossa história. É inaceitável que os pequenos interesses políticos não se sensibilizam com aqueles que estão perdendo seus entes queridos, enterrando seus familiares. Não podemos permitir que a disputa política pequena enfraqueça tudo que a cidade tem feito para que a gente possa vencer o coronavírus. Araraquara é a única cidade do Brasil que testa 100% dos sintomáticos e os assintomáticos. É a única cidade do Brasil onde o paciente atendido passa por um médico e sai com um medicamento nas mãos. Isso tem evitado que a doença se agrava, que haja pressão sobre os leitos disponíveis, que o número maior de pessoas sejam internadas. Estamos salvando vidas. Araraquara tem uma estrutura que está sendo montada para que nosso povo seja vacinado, das nossas crianças aos nossos adultos. Crianças que já terão esse mês de janeiro acesso à primeira dose, e os adultos já estão tendo acesso à dose de reforço. Tudo isto está sendo feito para que o povo de Araraquara vença a doença e vença a morte.
Nós não podemos permitir que os interesses pequenos da política desorganize tudo isso. É hora da cidade de Araraquara se unir, se fortalecer, para que a gente possa vencer essa pandemia, para que a gente possa salvar vidas. Deus tem nos abençoado por termos em nossa cidade uma profissional tão séria, tão competente como a doutora Eliana Naim. O povo de Araraquara tem reconhecido esse trabalho e a história fará seu papel, registrando esse momento, apontando aqueles que lutaram lado a lado para salvar vidas. E aqueles que ficaram contra o povo, usando os caos para promoção pessoal, interesses políticos espúrios. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua colocação, vereador Paulo Landim. Antes de passar para a nova rodada de colocações dos vereadores, eu gostaria de colocar uma questão que é bastante importante. Alguns vereadores, inclusive em ata registrada com anexo de uma colocação, colocaram questões como manobras políticas, colocaram outras palavras que talvez no entendimento dos leigos pareça que esta SEI possa estar cometendo qualquer tipo de irregularidade. A todos que nos acompanham nessa sala, a todos que terão acesso a esta gravação, que saibam que todos os trabalhos desta Comissão Especial de Inquérito estão sendo conduzidos dentro do devido processo legal. Não pode ser encarado como manobra política algo que está previsto ou em lei ou em regimento. Então, qualquer colocação que venha a ser feita por vereadores membros desta SEI, dizendo que houve qualquer tipo de manobra política, tomarei as providências necessárias. Porque é muito triste que a população não tenha conhecimento do trabalho do vereador. Mas é mais triste ainda quando um vereador não sabe o seu papel. Vou devolver a palavra ao relator, Dr. Marcos Garrido, para que possa fazer sua segunda e última pergunta e colocação. Bom, é a segunda rodada, né? Então, Eliana, mais uma vez eu quero explicar, o Manuel Esponton falou muito bem, não fui eu que lhe convoquei, porque para mim não havia necessidade da sua convocação, tá? Tem todos os documentos aí, mas já que você está aqui, vamos tentar passar para a população algumas explicações, tá bom? Nessas negociações aí, a gente precisa entender se você, como secretário de saúde, requisita o respirador. Mas nessas negociações de valores, outras pessoas participam também, né? Quem foram essas pessoas, né? Talvez a gente precisava saber se esses respiradores aí, eles têm o reconhecimento, né, da Anvisa, de equipamento e a certificação da Anvisa, se estava tudo correto com isso ou não, né? Certificação da Anvisa. Se a sede da empresa lá em São Paulo foi visitada por alguém da prefeitura, e queria também saber se alguém da empresa Top Brasil participou das negociações, porque na defesa dela, ela fala que quem negociou foi uma pessoa chamada Isaías Ladislau, e que ele ganhou R$300 mil para negociar com a prefeitura de Araraquara. Para aprovar isso daí. Eu queria saber se ele que negociou com vocês mesmo, né? E se você está ciente disso. Embora eu ache essa pergunta não deveria ser feita para você, deveria ser feita para o setor jurídico ou para o setor de compra. Mas eu vou aproveitar que você está aqui, gostaria que você esclarecesse para a população, tá bem? Todo o rito da prefeitura, né? Quando você faz uma requisição, nós temos aqui uma comissão de compras e comissão de licitações. Isso era uma busca incessante, tanto que na comprovação nós temos, né, os orçamentos de várias empresas e várias respostas de várias empresas. Tudo isso documentado no processo, porque você não chega, isso não é permitido na prefeitura, que você faça a compra sem, de qualquer coisa que seja, sem pelo menos 3 orçamentos, certo?
Vou citar um exemplo simples aqui, né? Simples só para vocês entenderem como é o rito. Na minha sala, eu estou com o ar-condicionado quebrado, né? Há um mês, entendeu? Mas, enquanto eu não tiver um orçamento de 3 empresas para realizar a conserto desse ar, né? Eu não posso realizar, certo? Né? Então, enquanto você não tem, você enfrenta um período aí com o pessoal de recesso, etc. Só para a gente poder, a população também que nos assiste, a empresa, ter noção dessa situação. Então, no caso, tá? Nós consultamos todas as empresas possíveis, tudo isso a gente tem comprovado através de e-mail, de fax que foram mandados, propostas e depois, inclusive, das desistências dessa empresa. Os contatos quem fazem, tá? São os responsáveis pela compra. Né? São pessoas, funcionários de carreira, funcionários que estão nomeados para isso, existe uma comissão de compras e licitações, né? E foram essas pessoas que ficam comprando aquilo que eu peço, que qualquer um da prefeitura peça ou qualquer um da saúde peça, por exemplo, testes, luvas, máscaras, esse pessoal faz, não é uma pessoa específica que faz isso, essa comissão se redistribui e faz as cotações e as compras. Este Isaías, ele era a pessoa que respondia pela empresa. Ele que respondia pela empresa. Se a empresa fez com que ele respondesse, isso não é responsabilidade nossa, é da própria empresa que fez com que ele, enquanto gerente comercial, fizesse a proposta do qual o valor desse equipamento, qual o quantitativo que ele tinha para nos fornecer, tá? E fizesse todo o trâmite. Essa empresa específica, nós não visitamos. Mas, inclusive, eu coloquei funcionários meus, técnicos, não da seção de compras, para visitar e conhecer os respiradores. E essa pessoa foi em vários lugares, inclusive em São Paulo. Inclusive, nós estávamos fechando com uma outra empresa, quando ela chegou lá, disse, não, esses respiradores não são novos, esses respiradores são usados. Todo esse cuidado nós tivemos. Nós mandamos na época, a nossa coordenadora de urgência e emergência para vistoriar os respiradores que foram entregues. Este respirador, inclusive, que ele trouxe, que ele entregou, como a primeira compra, também foi, tá? E acho que também tinha alguém perguntado se tinha da legalidade da Anvisa. Sim, toda a documentação, e era dos respiradores, né, semelhantes que depois nós recebemos, inclusive, do governo federal, tá? Que nós tivemos aí um repasse depois, mais aqui no meio do ano, né, de 2021, de repasses do Ministério da Saúde, foram os mesmos. Então, quando ele trouxe qual respirador que mandou para nós os respiradores, ele trouxe e foi avaliado. Então, a visita à sede, tá? Nós não fizemos a sede da empresa. Nós fizemos a visita ao quê? Ao respirador que ele nos disponibilizou, que ele entregou como na outra compra, e ele mandou que eram as mesmas especificações. Agora, outras empresas que não nos cotavam, não diziam que tipo que era, nós também visitamos, tá? Não a empresa, aonde estavam os respiradores em São Paulo. E chegamos em São Paulo e constatamos que aqueles respiradores não eram aqueles que eles estavam descrevendo, diferentemente desta empresa que ele entregou um respirador dentro das descrições e daquilo que a gente esperava. Ele entregou um respirador, que foi o respirador que ele entregou. Então, esta foi a situação em relação à empresa. Então, Isaías, ele era um interlocutor. Quando você faz um contato com uma empresa, você tem uma pessoa que é responsável e que faz toda a comunicação da intermediação. Se ele era considerado pelos proprietários da empresa como responsável, né? Como responsável, e se ele ganhou algum recurso, isso não nos compete, porque em nenhum momento isso foi negociado, tá? Essa deve ter sido uma negociação da empresa
com eles. Conosco, o papel dele era garantir que a compra fosse realizada e a entrega fosse feita. Esse era o papel. Ele era o representante oficial da empresa para nós. Agora, nenhum contato, ele ganhou 300 mil, isso, aquilo, outro, isso era um problema da empresa, o papel dele, né, de vendedor, etc. e tal. Ele, para nós, era o representante da empresa, assim como, repito, ele fez a entrega de um respirador e a venda desse respirador, venda de luvas, máscaras, aventais, com a entrega no prazo, na quantidade e na descrição prevista. Então, nós não tínhamos tido nenhum problema com a empresa até a compra desse grande número de respiradores e que eles nos provaram também por documentação que eles não conseguiram tirar da China, que foi algo que também nós observamos, que foi uma interceptação, né, de países, né, no caso, acho que foi até os Estados Unidos, que interceptou toda a venda, né, dos equipamentos da China, na época que ele estava também, como todo mundo, precisando desses equipamentos, e ele fez a compra aí preferencial, né? Então, é isso. Agora, o seu Isaías, para nós, né, ele foi o representante da empresa, o vendedor, né, da empresa, que fez a apresentação dos orçamentos, de todos os materiais que nós compramos deles, né, e a entrega, e fazia a interlocução, inclusive, da possibilidade ou não da entrega desses respiradores. Obrigada, secretária. Só para registrar, porque está gravando, e volto a dizer que eu não estou dando a palavra a ninguém, quem quiser se pronunciar, membros da SEI, que peça a palavra no chat, eu avalio se concederei. Eu quero registrar nesta gravação que o vereador relator acabou de dizer que não via necessidade de chamar a secretária, mas no ofício que ele me mandou, ele vê necessidade de chamar pessoas como o Nelson Gritti, Valdir Massucato. Então, eu faria avaliação, porque se a secretária de saúde não é necessário ser ouvida nesse processo, quem será, né, vereador relator? Vamos fazer uma avaliação bem minuciosa de quem você pede para ouvir, então. Vou passar a palavra ao segundo vereador, o Edson El, para que faça sua colocação. Obrigado, presidente. Praticamente, a secretária esclareceu aí a pergunta, mas vou fazer o questionamento, a pergunta. Secretária, a senhora tinha ciência, né, que havia outros respiradores com valor menor, né, no mercado, mas que não serviriam para a mesma necessidade, como a secretária anteriormente já falou, muitas pessoas obesas, né? Pessoas de 150, 180 quilos. Então, tinha que ser uma coisa técnica, né? Com a experiência da secretária, com 36 anos de carreira. Então, com toda a sua equipe. Então, é mais isso, mas já, praticamente a secretária já respondeu, mas era a segunda pergunta minha, que eu queria deixar registrado, porque não é qualquer equipamento que na hora, naquela necessidade, poderia também ser comprado. Então, essa é a minha colocação, secretária. Obrigado. Não, é extremamente importante o senhor vereador reforçar isso, porque, inclusive, isso foi analisado pelo Tribunal de Contas. Diante das especificidades de que nós estávamos pedindo os respiradores, dessa empresa era o menor preço, tá? Então, a gente tem os orçamentos de empresas com o mesmo respirador, de qual eles se comprometiam a entregar, né? E o orçamento das demais empresas, né? E diante o quê? Da especificidade, né? Por exemplo, nós tivemos ofertas, né? Só quem estava aqui dentro podia vivenciar o que nós vivenciamos naqueles dias na busca por respiradores, né? Eu gostaria que vocês estivessem presentes e outras pessoas que vivenciaram isso aqui conosco, né? Que foi, inclusive, como eu disse, colocar funcionário dentro de um carro e mandar em São Paulo e constatar que os respiradores eram usados. Tinham placas, inclusive, de outros hospitais, né? E que eles foram trocados, remanufaturados, e a gente teve esse cuidado. Então, diante do preço de um respirador novo, diante de um preço de um respirador que tinha capacidade de ventilar nas necessidades que a gente sabia que ia enfrentar e que enfrentamos,
ele foi considerado, inclusive, preço compatível no mercado e dentro dos orçamentos que a gente tinha, o menor preço. Isso, inclusive, foi já avaliado pelos órgãos competentes e não tem nenhuma dúvida que não há um superfaturamento, né, nesses preços. E nós tivemos buscas, como você disse, incessantes de números respiradores, tivemos grandes dificuldades, né, no enfrentamento disso, quando a falta do respirador, principalmente para pacientes obesos, sabendo, ressaltando que infelizmente, a probabilidade de complicações, né, nos obesos, ele era muito maior, a COVID, né? Era uma comorbidade que a gente fala extremamente séria, né? Uma característica da variante que predominava no momento, que era a variante P1, né? Por conta disso, nós tínhamos que ter respiradores que respondessem, né, às necessidades dos nossos pacientes. Perfeito, secretária. Muito obrigada pela colocação. Obrigada, vereador Edson El, pela pergunta. Agora, com a palavra, nosso vereador Marquese da Rádio. Com a palavra. Bom, agora sim. Respondendo só ao nobre vereador que fez um questionamento aí, que quem não pode fazer a pergunta não acompanha o assunto, que não acompanha nem grupo de vereadores, né? Não pode estar aqui, né? Eu quero lembrar ao vereador que eu trabalho, eu não tenho tempo para ficar em grupo de vereadora 24 horas, né? Pois essa sessão aqui foi colocada no grupo 20 minutos antes de começar a sessão. Então, está aqui o meu destaque, tá? Trabalho muito, por sinal, viu? Secretária, eu de verdade, eu não gostaria de estar nessa SEI para perguntar essas perguntas aqui. E todos sabem, o negócio era outras perguntas. Perguntar tudo que a senhora já respondeu, como a senhora respondeu para mim lá atrás. E outra coisa, deixo bem claro, a senhora faz um bem trabalho sim na cidade, viu? Ninguém está aqui para falar que não faz, como também falaram. A senhora faz um ótimo trabalho, e eu sempre falei, aliás, eu falo com a senhora todo dia, sempre falei que a senhora faz um bom trabalho, e não é ninguém vai falar que a senhora não faz, não é a gente que está falando, tá bom? E é o seguinte, eu queria fazer outras perguntas, mas eu estou assim, ó, algemado, não posso falar nada. Eu vou fazer uma pergunta bem rápida para a senhora. O prefeito Edinho Silva sabia que a senhora está comprando respiradores? Ele acompanhou todo esse processo? Ele participou das negociações ou não, secretária? O prefeito sabia de todas as compras e sabe até hoje de todas as compras, ainda mais compras de valores, porque nós dissemos, e sempre, né, nas reuniões, qual era a estrutura que a gente tinha que montar e quais eram as dificuldades que a gente tinha que montar e aonde que a gente tinha que fazer. Agora, em nenhum momento o prefeito participou de negociação, em nenhum momento, porque esse é um papel da Comissão de Compras e Licitações. A Comissão de Compras e Licitações, naquele momento, ele estava aqui na Secretaria de Saúde, que é apartado até do prédio, vocês sabem, nós ficamos aqui no Culturato e o prefeito fica lá no prédio da prefeitura. Ele só acompanhava, conseguiu ou não conseguiu? Ele também não dormia, se vocês conseguiram ou não conseguiram comprar? Não, não conseguimos. Qual é a situação? Quando a gente mandou os funcionários para São Paulo, a funcionária para São Paulo, ele acompanhou essa situação, entendeu? Agora, em nenhum momento ele sentou para negociar. Em nenhum momento. Esse não é o papel dele. Esse é o papel da seção de quem faz compra e de quem faz compra. Porque ele queria saber, o preço é justo? Não é justo? Tá? Também, quando fomos fazer o adiantamento, porque também a gente não faz, olha, adiantamento, vamos fazer, está previsto, podemos fazer, é a garantia. Tudo isso o prefeito acompanhou, como um ente que tem que acompanhar, porque eu devo, né, eu sou secretária, eu devo, né, na hierarquia, eu devo partilhar ele de todos, eu não vou tomar todas as atitudes e colocar o governo numa situação. Quando dissermos, temos que abrir um hospital de campanha, aonde faremos? Precisamos disso, 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 disso. Sempre o prefeito é consultado. O prefeito diz agora, vou abrir 15 leitos, vou abrir os 15 leitos, tá? Estão lá as camas, estão isso, o que a gente precisa, tá? Não precisamos de mais nada, porque nossos materiais estavam guardados, isso, aquilo, outro. Precisamos contratar pessoal. Então, precisa contratar pessoal, porque a gente tinha dispensado o pessoal. Precisamos de empresa. Agora, ele sempre acompanhou
mas nunca fez negociação, ou ele intermediou, ou ele trouxe, olha, compre deste, compre daquele. E eu repito, eu gostaria muito que a população, todos estivessem envolvidos nesse processo de compra. Da dificuldade, se alguém falasse para mim que tinha uma pessoa na esquina que poderia fazer, então vamos ver, você tem, porque era a dificuldade de todo mundo. É a dificuldade de todo mundo naquele momento. Precisávamos comprar não só respiradores, tá? Mas luvas, máscaras que não tinham. Isso os funcionários são testemunhas, tá? A dificuldade que a gente tinha. Então, qualquer um de vocês que nos indicasse alguém, tá? Nós iríamos, mas o prefeito nunca indicou, nunca trouxe, nunca participou, nunca recebeu. Qual é? Está todo mundo no processo. Quais foram as empresas consultadas? Quais foram os contatos feitos? E assim a gente fez. Tá? Então, não teve participação de ninguém, indicação de ninguém. O que fomos, por que fizemos com essa empresa? Porque foi a única que nos disse que traria esses respiradores da qualidade que a gente queria, no preço que estava dentro do mercado e no prazo que a gente tinha pedido. E que depois ela não cumpriu. Mas quando foi do primeiro respirador, ela cumpriu, e com os demais materiais, ela cumpriu no prazo. Então, foi por isso que a empresa foi contatada, porque ela já tinha vendido para a gente, ela já tinha cumprido, e naquele momento ela era a única empresa que se dispunha a fazer isso. E, infelizmente, né, ela foi interceptada e não pôde realizar, né, a entrega prevista. Obrigada, secretária. Mais uma vez eu vou ter que fazer uma colocação, porque a gravação é como se fosse uma ata e eu fico estarrecida com o quanto podem ser contraditórios alguns vereadores. Se não acha necessário, se não queria fazer as perguntas que está fazendo para a secretária, por que votou então pela continuidade da SEI, já que esta comissão já tinha definido que o escopo não seria aumentado e que nós investigaríamos aquilo que já estava sendo investigado? Eu fico estarrecida, é de muita contradição. E outra questão, se é vereador, está aqui para cumprir as funções dos vereadores. Acompanhar grupo de WhatsApp é obrigação para que fique ciente dos links e das definições institucionais dessa casa. O WhatsApp é um veículo de comunicação real dos vereadores. Agora eu vou passar a pergunta ao próximo orador, que é o vereador Emanuel Esponton. Por favor, desmutar o microfone do vereador Emanuel Esponton. Perdão, presidente. Mais uma vez, obrigado. O que me deixa assustada é que as ferramentas como o WhatsApp faz parte do nosso trabalho. E ficar atento a elas 24 horas é de grande importância, né? Até mesmo para caso a população venha entrar em contato até a gente. Então, é uma frase que me deixa meio de orelha em pé. Até porque quem tem que falar se o trabalho muito ou não é a população. Mas eu deixo à vontade aí a população, ao vereador, que possa olhar, né, o CIAB, né, que é uma ferramenta dessa Câmara, que mostra o que foi entregue pelo nosso mandato ou não. Quanto de emendas trouxemos para a nossa cidade, tá? Só para não fugir do tema, mas foi mais de 1 milhão em emenda. Então, vereador, é meio complicado essa acusação sua, né, de quem não trabalha ou não. Então, quer dizer que os demais que viram a mensagem possa não estar trabalhando? Fica aqui minha interrogação. Bom, voltando ao assunto, secretário, eu gostaria de falar que eu acho que as suas declarações são bem positivas, as mesmas declarações feitas anteriormente em uma reunião aberta, são as mesmas perguntas. Eu acho que o Ministério Público já está trabalhando por isso, e tudo que a senhora falou já está na legalidade, e deixo bem claro aqui que a eleição já acabou, a eleição já foi o ano passado, agora a gente deve se unir e trabalhar pela população. Eu fico indignada, meu primeiro mandato, mas o que me intriga é as brigas políticas que existem aqui, onde acaba distorcendo muitas coisas através de fake news. Não estou falando de todos da oposição ou todos que estão aqui,
Mas você deixar bem claro que aqui, ó, a minha colinha, as minhas perguntas, o que eu vou perguntar, eu vou deixar de perguntar, quem fez foi eu. Em nenhum momento eu fui manipulado por ninguém. Então, secretária, mais uma vez, eu peço desculpas por estar fazendo a senhora passar por isso novamente, eu me sinto envergonhado, e eu acho que está tudo claro, já foi falado, tanto no YouTube, que teve algo aberto, como aqui. Então, presidente, eu me sinto contemplado aí com as falas, e eu acho que pode prosseguir com a situação. Só para deixar claro que nós somos a favor da transparência, por isso que a secretária está aqui, mas as mesmas perguntas, não sai do mesmo, sendo que tudo isso aí já está no trabalho do Ministério Público. Obrigado. Obrigada, vereador Emanuel, pelas colocações. Vamos passar, então, para o último orador, o vereador Paulo Landim, e depois, para que a secretária possa fazer suas considerações finais e eu possa dar encaminhamento aos próximos trabalhos desta comissão. Vereador Paulo Landim está com a palavra. Muito obrigado, presidente. Eu estou satisfeito pelas respostas serenas da secretária, que mostrou que ela tem conhecimento, tem lisura. E só para esclarecer, porque está sendo gravado, essa SEI tinha escopo. Esse escopo não podia ser modificado. E todos os vereadores estavam cientes. Se os vereadores quisessem aumentar o escopo, ele tinha que encerrar essa SEI e começar outra novamente. Outra novamente. Então, eu estou satisfeito. Secretária, Araraquara te parabeniza pelo grande trabalho que está fazendo. Oxalá Deus nos deu esse dom de ter uma secretária igual você. Tem muitas cidades que queriam uma profissional competente, viu, Eliana? Eu falo por mim. Já pensou, 36 anos, você aposentada, graças a Deus, formou uma família sólida, um esposo sólido. Hoje você estaria fazendo o que você mais gosta, mergulho, né? Mergulho. Mas você tem uma missão. Missão é o SUS, missão de vida. Então, Araraquara sabe reconhecer seu trabalho, secretária. Araraquara sabe receber você, porque esse vereador aqui, e todos os 18, porque eu vi o constrangimento que estão os vereadores que são de oposição, o constrangimento. Porque você atende todos, não importa, você atende todos. Não importa a hora, não importa o momento. Então, parabéns. Que Deus te abençoe e te ilumine. Obrigada, Paulo Landim, pela sua colocação. Bem, enquanto presidenta, eu gostaria extremamente de agradecer, secretária, pela sua disponibilidade em estar conosco por essas horas, onde nós pudemos conversar. Reitero a quem está acompanhando nesta sala que a secretária de Saúde, Eliana Onaim, está aqui na condição de testemunha. Ela não está sendo investigada por esta comissão especial de inquérito, que tem um objeto muito bem definido. Nesse sentido, antes de colocar os encaminhamentos dessa nossa reunião, eu gostaria de passar para que você possa fazer suas considerações finais para a gente poder encaminhar os trabalhos nas próximas oitivas. Muito obrigada, secretária, pela sua disponibilidade. Eu queria agradecer mais uma vez a Câmara Municipal, agradecer a parceria, né, que eu tenho com a Câmara Municipal, com todas as ações aqui da Secretaria de Saúde, né, a compreensão que sempre vocês tiverem, o apoio que vocês tiverem na construção do Sistema Único de Saúde. Queria deixar claro, né, que quem me conhece, quem não me conhece, quem quer fazer política, quem não quer fazer política, não tem nada de errado aqui nessa secretaria. Eu sou filha de um mecânico, de uma dona de casa, eu fiz faculdade pública, eu entrei por um concurso público nessa prefeitura, né? E eu cheguei a secretária de saúde, né,
pelos meus méritos técnicos, né? Porque todos vocês sabem, né, que quando o Edinho me chamou em 2001 para trabalhar na equipe dele, e depois em 2002, né, enquanto secretária, né, eu nunca tive vínculo partidário. Nesse momento, eu não tinha vínculo partidário nenhum. Hoje eu até tenho, mas eu não tinha. E mesmo quando fui reconduzida novamente, né, eu também não tinha vínculo partidário nenhum. Então, foi por mérito técnico que eu consegui, graças à minha dedicação, graças, né, a todo o aprendizado que a Prefeitura Municipal de Araraquara pôde proporcionar para mim. Eu sou grata, porque tudo que eu tenho na vida, eu consegui através do meu trabalho na Prefeitura de Araraquara. Não só eu, mas também o meu marido. Então, eu só tenho gratidão e eu tenho como missão devolver para a população de Araraquara aquilo que eu recebi, que foi o ensino público. O ensino público e o trabalho no setor público. Então, esse é o meu compromisso. Vocês podem, a Secretaria Municipal de Saúde está aberta, tá, para vocês terem todas as informações necessárias, vocês terem todo acesso a tudo que ocorre aqui. Aqui nós temos um único objetivo, tá? É trabalhar para dar saúde para a população. Infelizmente, eu vou repetir uma coisa que eu tenho repetido há muito tempo, algum tempo, eu estou sendo secretária da doença, mas todos nós vamos trabalhar para que a gente seja, né, e tenhamos uma secretaria da saúde, que toda a população tenha saúde. E vocês não tenham dúvidas que enquanto eu estiver à frente da Secretaria Municipal de Saúde, que o prefeito Edinho Silva me quiser enquanto secretária, e vocês, vereadores, com o apoio de vocês, eu vou dar o melhor de mim para que a população de Araraquara tenha saúde. Gratidão a vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, secretária. Extremamente importante a sua participação, é inegável a sua história e os números de Araraquara dizem por si, bem como tantas outras matérias, bem como tudo aquilo que vem parabenizando Araraquara como modelo de combate à pandemia da Covid-19. Obrigada pela sua presença, pode permanecer entre nós, nós vamos terminar os trabalhos, mas se quiser se retirar também, fique à vontade. Eu tomei conhecimento de um vídeo que poderia estar circulando, e eu gostaria que todos os vereadores estivessem atentos ao que eu estou falando, de uma das reuniões da SEI que estava fechada e foi transmitida à população por meio de ata, que estaria circulando. Eu já estou investigando quem fez a gravação sem autorização desta SEI, e eu vou pedir a substituição do membro que fez a gravação desta SEI, e está circulando este vídeo pelas redes sociais. Está colocado aqui, enquanto presidenta, não foi autorizado que fosse gravado de maneira ilegal e não institucional, e este vídeo está circulando, temos prints de pessoas conversando, e inclusive que tem relação com os membros dessa SEI, e eu pedirei a substituição deste vereador que fez a gravação e então transmitiu isso nas redes sociais. Se quiser, antes de mais nada, se pronunciar, não aqui nesse espaço, mas por ofício para esta comissão, que o faça, porque vai ficar bastante feio para quem fez uma gravação de maneira ilegal e não autorizada pelos demais vereadores e não oficial. Os trabalhos permanecerão acontecendo e volto a reiterar, tudo que os senhores disseram foi gravado, de muita contradição. Se não é necessário ouvir a secretária de saúde, por que seria necessário então ouvir pessoas que sequer têm algum envolvimento a não ser político e midiático e quer tirar proveito daquilo que acabou nas eleições, né? Não conseguiu vencer as eleições e agora está tentando o tapetão. Vamos seguir com seriedade os trabalhos dessa comissão. Eu não permitirei que desvirtuemos o objeto desta comissão especial de inquérito. Está encerrada a sessão pela ordem especial de inquérito. Pela ordem é feito apenas pelo Zoom, pelo chat, e eu faço a verificação se vou aceitar ou não. Eu já coloquei essa regra no início desta sessão. Então eu vou colocar no chat, tá bom. Aguardarei 2 minutos para que o vereador Marcos Garrido possa colocar no chat. Eu vou averiguar se o pedido de pela ordem, de questão de ordem dele, é cabível ou não. Estou, inclusive,
reiterando que estou fazendo aquilo que o doutor relator Marcos Garrido pediu, que fosse, então, que eu fizesse o meu trabalho enquanto presidenta desta comissão. Estou fazendo. Nas sessões anteriores, nós colocávamos absolutamente tudo em votação, inclusive aquilo que eu poderia deliberar sozinha. Mas, como ele pediu, faça seu trabalho de presidente, que eu faço o meu como relator, então as condições dos trabalhos serão feitas dessa forma. Mais um minuto para colocar sua colocação no chat, eu avaliarei se é questão de ordem ou não. Eu peço desculpa de algum erro, porque meu braço não está funcionando direito e a digitação está, para mim, com a mão esquerda está ruim, tá? Questão de ordem do Dr. Marcos Garrido, gostaria que constasse, então, o registro de protesto contra a fala do vereador Paulo Landim, que fugiu do objeto da SEI e não atuou com a finalidade de trazer esclarecimentos para a população. Eu gostaria que o senhor, Dr. Marcos Garrido, bem como os demais, cuidassem cada um das suas perguntas que eram livres, abertas dentro do tema. Paulo Landim não fugiu do tema, que é o escopo da investigação dessa SEI, que é os respiradores, e aquilo que vem sendo proferido contra a secretária. Está encerrada esta reunião. Até quinta-feira que vem, às 11 horas.